as origens históricas da desigualdade racial. Para compreender a realidade da desigualdade racial no Brasil, precisamos entender o contexto histórico que nos trouxe até aqui. Dessa forma, primeiro vamos falar sobre a situação dos grupos étnico-raciais no país. Antigamente, é como os direitos desses grupos foram sendo reconhecidos e conquistados ao longo do tempo. Durante todo o período colonial brasileiro, em 1500 e 1822, a escravidão se fez presente como a base de sustentação do sistema econômico e social da época. A mão de obra escrava era composta por indígenas e negros que eram explorados e submetidos a condições desumanas de vida por ordem dos colonizadores. Estes portugueses e espanhóis, em sua maioria, enxergavam tais grupos étnico-raciais como seres inferiores que precisavam ser educados e civilizados aos moldes europeus. A dominação e a escravização indígena foi a primeira a ocorrer no país, visto que eram os povos nativos que aqui existiam quando os colonizadores chegaram no território. A escravização negra se deu em segundo momento, quando os africanos, que também sofriam com a colonização em seu continente, foram traficados e enviados em navios para o continente americano. Estima-se que ao longo desses 3 séculos, cerca de 4 milhões de africanos foram enviados ao longo do Brasil para serem escravizados. Brasil, República e a conquista dos direitos étnicos raciais. Foi somente em 1888 que a abolição da escravidão aconteceu no Brasil por meio da Lei Áurea, sendo o último país das Américas a eliminar legalmente esse sistema de produção e organização econômica. Logo após isso, em 1889, houve a proclamação da República e 2 anos mais tarde, a promulgação da Constituição de 1891. Contudo, apesar da liberdade formal adquirida pelos negros, a nova Constituição não lhes garantiu diversos direitos fundamentais e não os reconhecia como cidadãos. Isso significa que os negros não possuíam direitos civis nem políticos, não tendo permissão para votar e não possuindo acesso à educação, saúde e justiça, garantidos por lei. Sendo assim, a abolição da escravidão não resultou na inserção dos afrodescendentes na sociedade, que permaneceram sofrendo com a discriminação e os preconceitos sociais fundamentados no racismo. As conquistas por direito que visa proteger os grupos étnico-raciais vulnerabilizando no país, apesar de representar um grande avanço, são recentes e insuficientes para eliminar a desigualdade racial no Brasil. Olhando para a população negra, pretos e parda, temos que ela compõe 75% das pessoas que vivem em situação de pobreza no país, mesmo sendo a maior parcela da população nacional. 54,9% segundo o IBGE, as mulheres negras, por exemplo, recebem em média, menos da metade do salário de um homem branco, mesmo exercendo funções similares ou iguais, e ainda de acordo com o IBGE, entre os 10% da população com os maiores rendimentos, apenas 27,7% são pretos ou pardos, sendo que este também corresponde a 64% dos desempregados no Brasil. Desde o período da colonização, grupos étnicos, raciais sofrem com a discriminação que antes se manifestava na escravidão e na imposição de um modelo cultural de vida e agora se manifesta nas mais diversas desigualdades raciais às quais esses grupos são submetidos. Dessa forma, é possível perceber a vulnerabilidade dos negros, indígenas, quilombolas em diferentes aspectos sociais no país. Como diz o grupo de rap brasileiro Racionais, 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. É claro que, retirando a licença poética da frase, vimos que muitos direitos foram previstos e avanços obtidos durante todo esse tempo, mas realmente algumas coisas ainda não mudaram, como as desvantagens e mazelas enfrentadas por determinados grupos étnicos raciais. Isso não é apenas fruto de um longo período da exploração e escravização, mas também de um preconceito social que acaba afetivando desigualdade.